Estamos então oficialmente gravando e ao vivo para o nosso momento, uma prática que remonta a Rumi, em 1244, em Cônia, na Pérsia. Um homem de 37 anos. Rumi caminhava pelas ruas empoeiradas e o seu nome, na verdade, era Jalal ad-Din. Respeitado, professor das leis islâmicas, pregador em mesquita, filho de um sheik famoso, sua vida era previsível, segura, controlada. Ele achava que sabia quem ele era. Ele tinha uma crença, tinha uma religião até então, a religião islâmica, e ele achava que aquilo definia a realidade dele. Até que um dia, nas ruas de Cônia, ele cruzou com um homem de olhos selvagens, um derviche errante, maltrapilho, com um ar meio perigoso. Shams de Tabriz era o nome dele. E em um único encontro, tudo que Jalal ad-Din achava que era, ou acreditava, começou a desmoronar. E para entender como ele desmoronou, precisamos conhecer um pouco mais sobre Rumi antes de tudo isso. Como eu disse, ele era um homem respeitado, um professor. Ele tinha alunos, tinha fama de sábio. As pessoas atravessavam cidades para ouvir suas aulas. Por fora, tudo parecia no lugar, mas por dentro algo lhe faltava. Embora ele não soubesse dizer o quê. Ele falava de Deus, Alá, comentava textos sagrados, explicava ali conselhos com um brilho nos olhos, mas quando ficava sozinho, sentia um silêncio pesado no peito, como se soubesse muito sobre Deus e ao mesmo tempo sentisse que ainda não tinha se encontrado com Ele de verdade. Até que um dia a rotina que parecia eterna foi cortada. O mercado fervia, crianças corriam por toda parte. A cidade fazia barulho, no meio do fluxo caminhava um estranho de olhar profundo, passo tranquilo. Era Shams. Ele não tinha o prestígio de Rumi, nem a roupa de um grande mestre. Parecia mais um mendigo, um andarilho, mas carregava uma presença que confundia as pessoas com uma autoridade. Alguns sentiam curiosidade, outros sentiam medo. Quando Shams e Rumi se encontraram, não foi algo cordial ou educado. Foi direto. Shams começou a fazer perguntas que não cabiam em livros. Não perguntava o que Rumi sabia sobre os livros, perguntava o que ele vivia na prática. Porque é muito comum vermos homens, autoridades religiosas, líderes religiosos, pregando da boca para fora, mas que não vivem a essência aqui dentro. E Shams foi no ponto nevrálgico. Ele não queria saber o que Rumi sabia sobre as escrituras sagradas. Ele fazia perguntas para saber o que Rumi vivia na prática. Rumi naturalmente respondia com toda a bagagem que tinha, trazia citações, tradições, interpretações, somente na máxima potência. Qualquer aluno ficaria encantado com as respostas catedráticas, acadêmicas, religiosas. Shams, porém, ficava em silêncio, como se a resposta não tivesse encostado em um lugar que importasse. Ele aproximava o olhar e parecia querer atravessar aquela camada de orgulho escondida atrás da erudição ali de Rumi. Em um desses encontros, enquanto todos esperavam mais uma aula perfeita ali do Rumi, Shams estava no meio e fez uma pergunta que cortou Rumi por dentro, mesmo sem ferir por fora. Em resumo, o que ele perguntou mais ou menos foi: você fala de Deus com tanta autoridade, mas onde ele toca você de verdade agora? Não era uma pergunta teológica, era uma pergunta existencial. Era como se ele dissesse: você o defende com palavras, mas já perdeu o chão por causa desse amor. E naquele instante algo começou a ruir.
Rumi sentiu raiva, revolta, porque ninguém falava com ele daquele jeito, ninguém nunca tinha afrontado ele daquele jeito. Ao mesmo tempo sentiu vergonha, porque percebeu que representava ali um papel de um erudito na frente de tantos. Ele sentiu medo também, porque viu que teria que escolher entre o conforto da imagem de mestre ou a honestidade de um coração que ainda não havia despertado. Porque saber, só saber, não é viver. Informação, conhecimento, tudo isso é muito válido. Mas sem prática, é só isso, informação. Agora, quando você vive o conhecimento na prática, isso é sabedoria. E definitivamente, Rumi era muito inteligente, mas ele não tinha sabedoria. E sabedoria não tem nada a ver com o tempo de vida. É você pegar o que fala e coloca na prática. Mesmo assim, Rumi não fugiu de Shams. E Shams também não foi gentil no sentido comum, ele foi verdadeiro. Eles passaram depois daquele confronto ali, de ideias, vamos dizer, nem de ideias, porque Shams não trazia ideias, ele só confrontava com perguntas existenciais que ia lá no profundo do Rumi. E a partir dali eles começaram a se encontrar para conversar por horas. Conversavam sobre o silêncio, sobre amor que desmontava defesas, sobre um Deus que não cabia em uma religião, em discursos bem organizados, numa escritura sagrada. Enquanto isso, a cidade murmurava. Os alunos de Rumi sentiam ciúmes. Os religiosos odiavam o tempo que Rumi gastava com aquele estranho que parecia roubar o tempo ali daquele homem catedrático. Por trás da fofoca, porém, existia um processo mais profundo. Por trás de todos aqueles rumores, estava algo mudando dentro de Rumi. Shams não tirava Rumi das pessoas, ele devolvia Rumi para seu próprio coração. Aos poucos, Rumi começou a notar algo doloroso. Percebeu que muitos dos seus discursos vinham mais do medo de errar do que da coragem de amar. E isso é forte. Quantas coisas a gente acha que sabe, fala com confiança e segurança, mas a gente fala muito mais de um espaço de medo de errar do que da coragem de transformar, de amar o próximo. Rumi percebeu que sua imagem de homem santo era só uma armadura. Quantos carregam uma Bíblia debaixo do braço, andam de cima para baixo, com terno, gravata, dizendo que são homens de Deus, mulheres de Deus, quando na verdade aquilo ali é só uma couraça, é só uma armadura, é só um personagem. Rumi percebeu isso nele. Ele percebeu que por trás daquele título de doutor da lei, porque os homens que dominavam o conhecimento do Islã eram conhecidos como doutores da lei. É um termo, inclusive, que eu esqueci agora em árabe. Estava na ponta da língua eu usar, mas é um termo bem comum, inclusive, mas fugiu. E eles tinham esse título de doutores da lei. Existia um homem ali por trás desse título de doutor da lei que estava com sede, que não sabia o que era estar conectado com Deus, com o divino. Era só o que ele via e lia e estudava sobre. Era um conhecimento obtido por intermediários. Não um conhecimento de primeira mão, que é aquele obtido na fonte quando você tem uma experiência profunda de conexão consigo mesmo, com o universo, com o mistério, e se conecta com uma força que transcende seu corpo, mente e espírito e te faz questionar seus próprios padrões mentais, suas crenças e também a forma como você toca a sua vida, dissolvendo assim o seu ego por inteiro. E Rumi se viu nesse lugar. Então um dia Shams desapareceu subitamente, depois que eles começaram já há algum tempo a criar ali um laço profundo. E realmente Rumi já tinha ali em Shams um grande amigo e Shams tinha em Rumi também um grande amigo. Mas Shams desapareceu. Alguns diziam que ele tinha sido morto, outros que ele tinha partido em segredo. Alguns relatam que foi até por inveja que mataram Shams, porque ele tomava o tempo de Rumi. Não importa, Rumi nunca soube o que aconteceu vias de fato, mas o que ficou registrado foi a ausência. E Rumi
encontrou ali um irmão fraterno, alguém muito caro para ele. E naturalmente ele entrou em desespero. Procurou o amigo em todos os lugares físicos, bateu em portas, fez perguntas, caminhou por estradas empoeiradas, com o peito rasgado pela saudade. A busca por chance fora, ali, externamente, continuou até que ele não tinha mais forças. Cansado, exausto, ele começou a perceber que toda aquela procura apontava para um lugar que sempre esteve disponível, que ele estava começando a encontrar em Chance, mas não era em Chance que ele deveria encontrar, era nele mesmo. E ele evitava olhar. A chave virou quando ele finalmente se rendeu. Num momento de cansaço profundo, em vez de continuar correndo, ele parou. Parou por fora e por dentro. Ali no meio da dor ele percebeu. Chance tinha sido um espelho. O verdadeiro encontro não era com Chance, não estava fora, estava no centro do seu peito, onde o orgulho não conseguia mandar. A falta de Chance abriu o espaço para outra presença, silenciosa e imensa. Rumi começou a meditar, a se conectar mais com esse silêncio, que eles dialogavam, debatiam e conversavam, e que na teoria era muito bonito, mas ele tinha que fazer o trabalho interno. E Rumi começou a sentir Deus, não como um conceito, mas como uma força viva que atravessa suas lágrimas, sua saudade, suas contradições. E ele começou a girar. O giro não era a dança decorativa, era uma oração em movimento. Girava porque o coração tinha encontrado um eixo, girava porque precisava expressar com o corpo inteiro aquilo que as palavras já não davam conta de segurar. Aquele homem da lei, respeitado, deu lugar ao amante da vida. O teórico de Deus deu lugar a um amigo de Deus. Foi nesse tempo que os poemas começaram a jorrar como águas de uma fonte que finalmente se abriu. Rumi escrevia sobre um amado invisível, sobre um vinho que embriagava a alma, sobre um tipo de fogo que queimava tudo que era falso e deixava apenas o que era verdadeiro. Cada verso tinha cheiro de perda e sabor de encontro. Cada verso tinha dor, tinha rendição, tinha fé. Quem lê seus poemas, ele tem mais de 70 mil poemas, mesmo séculos depois, sente algo estranho, sente algo diferente. São apenas textos, mas existe uma vibração que atravessa a razão e toca direto o coração, aquele lugar escondido em cada pessoa, que também sente que falta alguma coisa e que nada externo pode preencher. A história de Rumi não foi a história de um homem perfeito, foi a história de um homem que permitiu que sua imagem perfeita fosse quebrada. Ele aceitou perder prestígio para ganhar presença. Aceitou ali desaprender para finalmente saber. Aceitou se ver pequeno para viver algo intenso, verdadeiro. E foi assim que ele rompeu com aquele status quo. Por isso, quando alguém lê Rumi e sente vontade de chorar ou de se calar por alguns instantes, não é só por causa da beleza das palavras, é porque o coração reconhece naquela alma amiga expressando um processo que todos passam pelo despertar. É um saber da alma, da nossa essência, que só caminhando a gente começa a se encontrar. Não basta falar de Deus, é preciso deixar que Ele mexa em tudo. No fundo, a vida de Rumi lembrava uma verdade simples, que doía e curava ao mesmo tempo. Não basta só falar de Deus, falar de profecias, de textos, se você não vive isso na prática. Não basta falar de escrituras, de mandamentos e de coisas afins, se você, em essência, não vive aquilo. Não basta parecer sábio, é preciso admitir que nada se sabe. Não basta buscar fora, é preciso ter coragem de abrir a porta por dentro.
E talvez essa seja a pergunta que a história dele deixa para todos nós hoje. E assim, hoje nós vamos refletir. Onde talvez na nossa vida, na sua vida, na minha vida, estamos ainda nos protegendo com discursos, enquanto uma parte nossa implora por um encontro real. Esse é um ponto. E quando a gente começa a observar isso, nós começamos a nos transformar. E vamos então fazer a nossa prática. Eu vi que teve uma pergunta aqui, se vocês tiverem perguntas depois podem fazer, eu responderei todas. Eu vou deixar para responder no finalzinho, tá bom? Bom, nós vamos começar em camadas, tá? Serão um total de 7 espelhos que nós vamos andar. E cada espelho vai trazer uma pergunta. Essa meditação ela vai ter a duração média de 20 a 30 minutos no máximo. Eu vou fluir, eu vou consentir. Eu estou estimando manter nesse tempo máximo, mas não dá para dizer exatamente quanto tempo vai durar. Tá? Eu vou guiar vocês por esse processo. E é ideal que vocês estejam num local tranquilo, num local silencioso, e que vocês possam colocar um fone de ouvido, fechar os olhos e fazer sentado, deitado, como você preferir. Ensinando meditação há 15 anos, eu já sei algumas coisinhas sobre a postura. Cada pessoa tem uma postura que ela se identifica mais ao meditar. Alguns gostam de meditar nas posturas tradicionais, né? A meia lótus, aquela com a perna cruzada, sentada no chão, coluna ereta, sem nenhum apoio. Mas tem muitas pessoas iniciantes que veem esse tipo de postura e não conseguem fazer 5 minutos de meditação porque não tem esse costume e está tudo bem. Quer dizer que a meditação vai deixar de funcionar com ela? Definitivamente não. Então eu sou muito um defensor de tornar a prática da meditação algo acessível para as pessoas. Tornar a meditação algo realmente de fácil acesso. Então, eu sempre recomendo aos meus alunos que é importante que a gente mantenha a atenção em uma mão e o relaxamento na outra. O que eu quero dizer com isso? É um equilíbrio entre tensão e relaxamento. Se você deita, relaxa demais, você dorme. Isso não é legal na meditação. Se você senta, fica todo travado com a coluna ereta e não consegue relaxar porque está todo duro, também não é legal porque você não consegue se concentrar. Você fica mais tempo ali na meditação lidando com o desconforto do que realmente se entregando ao que importa, que é a prática em si. Então, para quem nunca meditou, quem está chegando agora, meus alunos já sabem, cadeira com encosto, sofazinho, o encosto do sofá, a cama, faz sentado, bota o travesseiro nas costas, apoia na cabeceira da cama. E é isso, simples assim. O importante é deixar a coluna ereta, bem apoiada, pés firmes no chão. Alguns gostam, por exemplo, de fazer sentado na cama, então pode cruzar as pernas. Legal ter sempre algum apoio para as costas ficarem confortáveis. Não muito largado, deitado, também nem muito duro para frente. Relaxado, confortável. Importante também que o pescoço ele esteja alinhado com o tronco. Senão você vai ter bloqueios na respiração e na energia, né, que produzimos durante essas práticas. Tá bom? Então, nós vamos fazer esse processo juntos agora, tá? E vamos mergulhar nessa experiência juntos, no nosso tempo, no nosso ritmo. Lembrando que, para quem está começando a meditar, é natural que possa haver algum desconforto. Você tenha vontade de se coçar, de se mexer, às vezes vontade de bocejar. Tá tudo bem, acolha o que vir e faz. Mas, para quem tem mais prática, já sabe que quanto mais imóveis nós ficamos na prática, quanto mais paradinhos a gente fica na prática, mais profundo é o mergulho, porque a mente se esquece que tem um corpo no tempo e espaço, e a consciência se desdobra mais facilmente.
Mas para quem está começando, está tudo bem se mexer, se movimentar durante a prática. Isso é uma questão de costume. Ficar imóvel, parado, completamente parado, é uma coisa que vem com o tempo, com a prática, então não se cobre demais. Bom, dadas todas as instruções, essa será uma prática suave de visualização, de indução. Ela não terá elementos intensos como as minhas práticas costumazes, tá? Então fiquem bem tranquilos. Bom, já falei bastante, vamos então finalmente para a nossa prática. Vai assumindo uma postura confortável, apenas sintonizando-se no seu próprio corpo. Deixe a sua coluna ereta, porém relaxada, e vá fechando esses seus lindos olhos suavemente. Conforme você vai fechando seus olhos, você vai mergulhando no seu interior. Por agora, permita que seu corpo descanse. Permita que toda e qualquer tensão que esteja agora sobre o seu corpo possa se dissolver. Observe a ação da gravidade sobre o seu corpo e permita que a própria gravidade relaxe todo e qualquer músculo que você não precisa estar contraindo e ativando agora. Vai permitindo que a gravidade vá te afundando, dissolvendo suavemente sobre a superfície na qual você está apoiado, apoiada neste momento. Liberando toda e qualquer tensão, permitindo que seu corpo descanse. Traga agora sua atenção para a respiração. Inspire profundamente pelo nariz até a contagem de 4. Segure até a contagem de 4. E exale lentamente pela boca até a contagem de 6. No seu próprio ritmo. Para não atrapalhar o seu ritmo, eu te convido a fazer isso sozinho. Inalando suavemente, sem esforço, pela contagem de 4. Segurando pela contagem de 4. E exalando pela boca, pela contagem de 6. Quanto mais silencioso você tornar esse ato de respirar, mais lenta, suave e relaxante a sua respiração se tornará. Sinta o ar que entra. Sinta a expansão quando segura o ar. E sinta seu corpo libertando-se de toda e qualquer tensão ao exalar. Muito bem. Você está indo muito bem. Sem esforço, sem pressa, respeitando o ritmo do seu corpo, no seu próprio tempo.
agora, com os olhos da sua mente, visualize-se caminhando por um corredor de pedras antigas. Apenas sinta-se caminhando no meio de um corredor. A luz desse ambiente é uma luz suave, dourada, vinda de tochas nas paredes. Seus passos ecoam suavemente. Sinta-se, perceba-se, visualize-se caminhando neste corredor. À frente, você vê uma porta de madeira pesada, entalhada com símbolos antigos. Você coloca a mão na porta e ela está morna, vibrando levemente. Sinta essa maçaneta em suas mãos. Sinta a vibração dela, o calor, a temperatura. Perceba um ligeiro sentimento de excitação, um ligeiro sentimento de excitação pelo que pode estar atrás desta porta, do que pode estar te aguardando ali atrás desta porta ao qual você segura a maçaneta em suas mãos. Muito bem. Perceba a temperatura do ambiente. Olhe com mais detalhes para essa porta. E então você gira a maçaneta, empurra a porta e ela se abre. E você entra num salão, um salão circular, teto alto, ambiente silencioso. Nas paredes, 7 espelhos brilham com luz própria, cada um emanando uma frequência, a luz de uma cor diferente. Respire fundo agora, bem profundamente. Segura o ar lá em cima. Solta o ar e perceba-se, visualize-se, sinta-se caminhando até o primeiro espelho. O primeiro espelho brilha com uma luz branca prateada. Você se aproxima e no reflexo você vê a pessoa que pensa que é. O personagem social, a máscara que você usa, a identidade construída dependente dos ambientes que frequenta, dependente dos lugares que caminha. E com essa identidade, frases,
crenças ou visões de si mesmo. Eu sou o meu cargo, sou o meu carro, minha casa. Eu sou bem-sucedido, mal-sucedido. Eu sou forte ou fraco, tímido ou quebrado. Observe as histórias que você conta sobre si mesmo, sobre si mesma, sem julgamentos. Apenas observe. E agora, faça a seguinte pergunta para si mesmo nesse espelho: quem eu sou quando tiro essa máscara? Pergunte-se: quem eu sou quando tiro essa máscara? Respire profundamente e vai percebendo o primeiro espelho se dissolvendo em luz, se dissolvendo por completo. E agora, você caminha até o segundo espelho. O segundo espelho emana uma luz azul escura, profunda. Você se aproxima dele e no reflexo você vê o que esconde. Os medos, as vergonhas, as dores não curadas, a raiva, a ira que você engole, a tristeza que você nega, o medo que te paralisa. Não desvie o olhar. Olhe com compaixão, com amorosidade para tudo isso. Essas sombras não são seus inimigos. São partes de você pedindo para serem vistas. Encare. E agora, faça a pergunta para si mesmo: que medo está governando a minha vida agora? Que medo eu finalmente posso soltar?
Pergunte-se e aceite o que vem. Que medo está governando minha vida que eu finalmente posso soltar? Respire profundamente. Você não precisa resolver isso agora. Você apenas viu. E só de reconhecer já é um grande passo para a cura. Perceba o segundo espelho se dissolvendo em pura luz, desaparecendo por completo. E então, você caminha até o terceiro espelho. O terceiro espelho brilha com uma luz dourada cintilante. Você se aproxima dele. E no reflexo, você vê a sua luz que foi esquecida. A criança que ria sem medo. O sonhador que sonhava sem medo. Que pulsa aí dentro de você. A força que você decidiu esconder para caber em algum lugar, em algum relacionamento, em algum ambiente. Veja-se brilhando, pleno, plena, inteiro, radiante, sem desculpas, sem diminuição. Aceite sua luz, sem distinção. E agora, faça a pergunta: que parte de mim está esperando permissão para brilhar? Responda essa pergunta. Que parte de mim está esperando permissão para brilhar? Respire profundamente essa luz. Deixe ela preencher cada célula do seu corpo, do seu ser. Empodere-se dessa imagem, dessa força. E o terceiro espelho se dissolve em luz.
agora, o espelho muda. Você não está mais olhando apenas para você. Você está se reconectando com o todo. Perceba-se, sinta-se, visualize-se caminhando até o quarto espelho. O quarto espelho emana uma luz esmeralda, vibrante. Você se aproxima dele, vai caminhando e para diante dele. E no reflexo, você vê seus relacionamentos. Você percebe todas as relações que você tem com as pessoas ao seu redor. Você vê seus relacionamentos não como você acha que são, mas como eles realmente são. Seja honesto, franca consigo mesmo. Onde você se doa de verdade. Onde você manipula, talvez. Onde você se esconde atrás de muros, como o sarcasmo, a ironia. Onde você usa as máscaras que sabe que usa. Veja as pessoas que você ama. Veja as pessoas que você magoa ou magoou. Veja as conexões que você evita. E agora, faça a pergunta: eu estou me conectando ou me protegendo? Faça essa pergunta e seja visceralmente honesto consigo mesmo, consigo mesma. Eu estou me conectando ou me protegendo? Está tudo bem. Está tudo bem. Ame-se. Aceite-se como és. Melhore o que podes mudar e melhorar. E acolha aquilo que você decidiu arcar com a decisão. Conexão verdadeira exige vulnerabilidade. E você está pronto, pronta.
Respire profundamente e seja empoderado, empoderada pela coragem de ser vulnerável. Sinta essa força, essa coragem, porque vulnerabilidade não é fraqueza, é força, é coragem, é ser a sua essência, é viver o seu eu autêntico. Perceba o quarto espelho se dissolvendo em luz. E você caminha até o quinto espelho. O quinto espelho brilha com uma luz laranja ardente. Você se aproxima e no reflexo você vê o seu chamado. Não o que o mundo espera de você, não o que as pessoas da sua família, seus pais, filhos, cônjuges esperam de você, mas o que a sua alma grita em silêncio para que você possa apenas ser. Aquilo que você faria mesmo se ninguém estivesse te olhando, aplaudindo, reconhecendo. Aquilo que te faz esquecer do tempo, aquilo que no fundo você sempre soube. A sua alma sabe. E agora, faça a pergunta para si mesmo: o que eu vim fazer aqui? Amada alma, o que eu vim fazer aqui? E aceite o que vier. Ouça não com a mente, mas com o coração. Seu propósito não é algo que você encontra, é algo que se sente no profundo âmago do seu ser. Agora, respire profundamente e seja empoderado, empoderada por essa ideia que você se lembrou, que você resgatou. Sinta-se empoderado por uma ideia que te revitaliza, que te reenergiza. E agora você lembra. Perceba o quinto espelho se dissolvendo em luz. E você caminha até o sexto espelho. O sexto espelho emana uma luz violeta, etérea, infinita. Você se aproxima dele
e no reflexo você vê a sua centelha divina. Sinta o infinito dentro de você, a consciência que observa todos os pensamentos, o silêncio antes das palavras. Lembre-se daqueles momentos em que você olha para o céu estrelado e sente algo, sente-se mesmerizado, admirado pelo infinito. Aquele instante de paz absoluta, onde o tempo para. Aquela presença que sempre esteve aqui. E agora, faça a pergunta sagrada: onde eu toco a eternidade em mim? Onde eu toco a eternidade em mim? Respire profundamente no infinito. Você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro. O espelho, o sexto espelho, se dissolve em pura luz e a emoção toma o seu peito. Você caminha até o sétimo espelho, empoderado por uma emoção mais elevada. O sétimo espelho finalmente não brilha com uma cor, brilha com todas as cores ao mesmo tempo. Um prisma branco, brilhante, cintilante. Você se aproxima dele. Você sente essa luz. E algo extraordinário acontece. Você é abraçada por essa luz. Você percebe todos os outros espelhos se movendo e se fundindo com o sétimo espelho. E agora há apenas um espelho, o
espelho. Um espelho radiante, gigante, completo. E no reflexo, você vê você. Não o ego, não a sombra, não as máscaras, não os medos, nem as relações. Não só a luz, mas tudo integrado em fluxo. O ego e a luz, a sombra e a conexão, o propósito e o divino, tudo girando, tudo dançando junto, rodopiando, em harmonia, em unidade, como os orbes que giram através do firmamento. E agora, afirme, em voz alta ou mentalmente: todos os reflexos de mim se unem. Eu sou o fluxo. Eu sou essência. Eu manifesto do centro. Respire profundamente. Sinta essa integração no corpo, nas células, no coração, na alma. Você não está mais fragmentado, fragmentada. Você está inteira. O sétimo espelho brilha intensamente e então se dissolve em pura luz. E essa luz entra no seu coração para te lembrar de quem você é, lembrar-se da sua essência, do seu fluxo alinhado com a sua identidade. Pois como tudo na vida, o que é verdadeiro se sustenta. E quando somos verdadeiros, nos tornamos uma força de cocriação. Agora você está de pé no centro do salão. Os 7 espelhos se foram, mas a luz permanece dentro de você. Você se vira para a porta por onde entrou. Caminha lentamente até ela. E então você abre a porta. E ao sair do salão, você se lembra de tudo. Você percebe que algo mudou. Você não é mais quem era quando entrou.
Lentamente, comece a trazer sua atenção de volta. Sinta seu corpo, onde está apoiado. Sinta a temperatura do ar na pele. Ouça os sons ao seu redor. Movimente suavemente os dedos dos pés, das mãos. Mova a língua no céu da boca. Sinta esse momento. Espreguice seu corpo, se assim você sentir de espreguiçar, bem suavemente. E quando estiver pronta, no seu próprio tempo, apenas abra esses seus lindos olhos. Bem-vindo, bem-vinda de volta. Se você sentir, a qualquer momento você pode pegar um caderninho, anotar um insight que você teve. Não precisa ser profundo, só uma anotação simples para você não esquecer, se você sentir de fazê-lo, é claro. Lembre-se que esses 7 espelhos estão aí para você visitá-los de novo e de novo, sempre que você precisar. Você já aprendeu, você já sabe o caminho agora. Você pode se guiar nessa experiência. É sempre uma jornada de novidades, porque a cada momento da nossa vida, essas perguntas elas tomam um novo tom. As coisas que vamos descobrindo sobre nós mesmos vão tomando outras dimensões. Somos como cebolas. E essas cebolas, elas possuem cascas que conforme vão sendo retiradas, vão revelando outras camadas. Assim somos. Então, essa é uma prática terapêutica, suave, porém profunda. E que é algo realmente muito transformador estar conectado com essas camadas diferentes do ego. Está relacionado à forma como nos relacionamos, às mentiras que nos contamos, às máscaras que vestimos, e tantas outras coisas que pensamos sobre nós mesmos, as nossas próprias sombras, medos e inseguranças, os nossos próprios níveis de permissão para brilhar ou não brilhar, para esconder a nossa força e se anular. Eu gostaria de fechar com uma poesia de Rumi. E o título dessa poesia é Quem Sou Eu? Naturalmente, as poesias de Rumi são traduções livres, considerando que a língua original pela qual foi escrita foi o árabe. Mas são sempre profundas as mensagens e as palavras, independente da tradução, porque carrega algo profundo. E hoje nós vivemos uma desconstrução de uma identidade errônea ou uma identidade falsa que tínhamos sobre nós. Encaramos essas diferentes reflexões sobre nós mesmos e desconstruímos boa parte de tudo isso. Então esse poema diz, quem sou eu? E ele começa assim. Deixa eu pegar aqui e abrir ele para conseguir ler para vocês da melhor forma possível. Que farei, amigos? Eu já não me reconheço. Não sou cristão, não sou judeu, nem zoroastrista, nem muçulmano. Não sou do Oriente, nem do Ocidente. Não sou do mar, nem da terra firme. Não sou do mundo que passa, nem do mundo que há de vir. Não sou do céu, nem do pó, nem do ser, nem do não ser. Não sou da Índia, nem da China, nem de nenhuma fronteira desenhada em mapa. Não sou de Adão, nem de Eva, nem do paraíso, nem do fogo do inferno. Minha morada é o sem lugar. Minha marca é não deixar marca. Não sou corpo, nem alma separada. Sou do amado, pertenço ao coração do amado. Deixei a dualidade para trás. Vi que os 2 mundos são um só. Um só eu busco, um só eu vejo. Um só eu conheço, um só eu chamo. Espero que
essa poesia ter feito sentido para vocês. Nesse mundo de dualidade, de separação que vivemos, lado A contra lado B, vermelho contra azul e tantas divisões, essa polarização, precisamos de pessoas diferenciadas como vocês, que estão se desconstruindo e percebendo que não são de um lado nem de um outro, que não são carne nem só espírito, são tudo isso juntos. Esse entendimento que transcende a dualidade é a verdadeira libertação, porque independente da ideologia ou da direção para a qual você esteja mais inclinado ou inclinada, quando você está no extremo, você está preso na dualidade, você está preso nessa matriz de controle. E o segredo, como os próprios budistas diziam, é o caminho do meio. É engraçado, muitas vezes, com os posts que eu faço na internet, as pessoas exigindo de mim algum posicionamento. Eu sempre trago mensagens para fazer as pessoas pensarem, desenvolverem a sua própria soberania sobre seus pensamentos, sobre sua energia, sobre a sua própria espiritualidade. Algumas esperam de mim respostas, soluções. Tá, ok, agora que eu aprendi isso, o que eu faço? Como eu mudo? Ou mesmo, tá, você está falando dessa questão, e agora, qual é o teu lado? Tu é do lado A ou lado B? E eu nunca me posiciono. É engraçado porque as pessoas sentem essa necessidade de entender qual é o teu lado para que elas possam te taxar, ou como amigo ou como inimigo. E assim as pessoas se dividem, se separam e ficam presas nessa ilusão de nós contra outros, sabendo que quando somos um, nós vivemos a consciência manifesta da vida eterna e daquela mensagem que grandes mestres como Jesus, Buda e tantos outros trouxeram para nós. Para nossa evolução, devemos vencer a ilusão material, a ilusão do mundo e buscar dentro de nós a nossa essência, que não é do lado B, nem do lado C, nem do lado Y, Z, não é de lugar nenhum. É apenas o que é. E essa compreensão nos traz liberdade. E essa liberdade é que o Cristo, por exemplo, nos ensinou e veio trazer para nós. A liberdade para pensarmos por nós mesmos, a liberdade para entendermos as leis que regem o mundo e operar mais alinhados com essas leis. Grandes mestres, grandes consciências, mestres ascensionados diversos, de tradições, filósofos, sempre trazendo para nós essa orientação. Olhe para dentro de si mesmo. Então, espero de verdade que hoje isso tenha feito mais sentido para você. Não só da boca para fora, mas algo que você pôde ali realmente perceber em si mesmo. Gritar, espernear, lutar contra quem você é, só vem causando sofrimento e afastando a sua identidade do fluxo da abundância. Porque quando nós nos alinhamos com a nossa identidade, tudo prospera ao nosso favor. Tudo opera ao nosso favor. Então, gratidão a todos que ficaram comigo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui e aí eu vou responder e finalizo aqui com vocês. A Rosana perguntou... boa noite, Gabriel, tudo bem? Você já girou? Se quiser, fale comigo depois. Não, nunca girei e eu já tentei girar num brinquedo na Disney e quase morri. Ai, fiquei tontinho. Ai, brincadeira. Mas não, nunca girei não. Só para vocês entenderem, não os zoroatristas, mas os dervishes rodopiantes, que nós podemos chamar ali de uma linha da tradição sufi, que foi o reminiscente daquilo que a poesia e toda a inspiração transcendental que o Rumi deixou, criou uma tradição que já existia, mas fortaleceu ainda mais, que é aquele pessoal que eles ficam meditando, girando no mesmo lugar. Eles usam tipo uma saia grande, rodada, e ficam girando no mesmo lugar. Aquela é uma forma de meditação muito poderosa. Eu estava ontem, inclusive, no workshop que eu faço de atualização profissional para terapeutas, psicólogos, profissionais da saúde diversos, que foi, no caso, ontem, o Mestres Psicodélicos na 4ª edição. Eu citei, inclusive, os dervishes rodopiantes. Essa é uma técnica de
alteração da consciência para atingir estados não ordinários de consciência, dentre muitas, né? Como a meditação que a gente fez, a respiração, que eu uso muito no meu trabalho, as frequências, a dança, bioenergética. A gente falou sobre todas essas modalidades de atingir estados não ordinários de consciência. Então, só por curiosidade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. No geral, o pessoal está aqui agradecendo. Gratidão a todos aqui que estão dando feedback. Débora, Nicole, Vera Lúcia, Inês, Renata Capai, Ana, Marli, gratidão, Rejane também aqui, Francine. Ali já foi uma terapia tão profunda, muito obrigado. A Vera comentou aqui, muito profundo, incrível, maravilha. Bianca também, Fabi, Joaquim, falou, poema belíssimo, revi-me na meditação em que eu fui, sou uma criança grande, conectado com a energia universal, que lindo. Ingrid falou aqui, excelente trabalho para abrir nossa mente. Hoje, com os espelhos, dancei como Rumi, rodopiando em êxtase. Que legal. Olha só, gratidão aqui. Marcelo, Cibele, Ingrid, Ami, Auler, Hermínia, Inês também. Para participar de outras meditações suas, é necessário ser sua aluna? Eu faço uma vez por mês uma meditação aberta para quem não é meu aluno. E naturalmente, quem é meu aluno, a gente tem encontros de 15 em 15 dias de meditação, como essa aqui, nada diferente do que a gente fez. Eu trago algum aprofundamento, algum conhecimento, tem muitos alunos meus aqui, inclusive. Então, mas se você quiser ser minha aluna, será muito bem-vinda. Tem o protocolo de 21 dias da transmutação, que é um protocolo de respiração, são 4 semanas, focado na ativação da Kundalini e a sustentação dessa energia sexual para canalizá-la para fins de manifestação e cocriação. É tirar a energia sexual que se perverte frequentemente em vícios sexuais, pornografia, masturbação, excesso sexual, ou mesmo vícios diversos, né, que a gente acaba desenvolvendo compulsões alimentares, vícios por químicos ou por cigarro, por bebida, e tudo isso é porque a gente, nesse vazio que o mundo material nos imprime, a gente se desconecta da nossa essência e nós temos essa energia latente, criativa, poderosa, que quando ela não é canalizada, ela acaba estourando para compulsões, para desequilíbrios. E nós vivemos numa sociedade onde todos têm essa força, têm esse poder, têm essa energia, mas não a usa. E naturalmente ela vai para o excesso de materialismo, para o excesso de apego às coisas do mundo e nos afasta do espiritual. Então o protocolo de 21 dias ele é totalmente focado nessa ativação da Kundalini através das técnicas do Soma Awakening Breathworks. Tudo organizado. E lá eu desmistifico muito essa coisa da questão da Kundalini. Então vale a pena, será muito bem-vinda, tá? Eu vou deixar o link depois nos grupos das pessoas que não são meus alunos, de uma microaula falando das 4 manobras ancestrais da lenda de Soma, da técnica ancestral do Soma Awakening Breathworks, que nós utilizamos nesse tipo de prática. E no final dessa microaula tem ali um convite para quem se interessar no protocolo de 21 dias para se inscrever. Eu vou deixar nos grupos onde eu tenho ali pessoas que não são meus alunos. Maravilha. A Luciana comentou aqui, tem algum tempo, intervalo recomendado para refazer esse tipo de prática? Olha, boa pergunta. Eu falo muito com os meus alunos sobre entender-se, sobre, como dizia o oráculo de Delfos, conheça-te a ti mesmo. Ou seja, conhecer-se é necessário, né? Tem pessoas que podem fazer essa prática todos os dias e mesmo assim vão continuar cavando novos insights e sabedorias sobre si mesmo. Tem outros que fazem uma vez na vida, outra na morte. É muito do sentir, entendeu? É muito do sentir. É claro, essa não é uma prática como, por exemplo, as práticas que eu trabalho lá no protocolo de 21 dias, mais intensas que eu deixo para o final, que envolvem hiperventilação, que essas são um tipo de prática que a gente deve fazer por um curto período de tempo ali determinado. E a gente depois para e volta para outras práticas mais suaves, porque a gente não pode ficar repetindo sempre. Mas nesse caso, esse tipo de prática não. É uma prática bem terapêutica, bem suave, bem tranquila. Ingrid, os sons também são importantes. Inclusive lá no protocolo de 21 dias, em todo o meu trabalho, a música é um elemento fundamental. Inclusive esses instrumentos aqui atrás, isso aqui não é fundo falso, né? Eu brinco sempre, as pessoas acham que é fundo falso, mas são meus instrumentos de trabalho. Eu produzo essas músicas que você ouviu aqui hoje, tanto antes de abrir a live,
como agora na meditação e muitas outras músicas, porque eu acredito muito nessa parte da neuroacústica. Na verdade, eu não acredito, né? Eu estudei a engenharia acústica, a neuroacústica, e eu entendi a frequência e como essas frequências têm poder sobre os nossos estados de consciência. Ó, a Mi comentando aqui, o protocolo é maravilhoso. Que bom, meu anjo. Gratidão a todos. Ela falou, professor, é o nosso DJ preferido. Inclusive, me pediram, um aluno, uma playlist de músicas que eu possa compartilhar, né? Eu faço curadoria de músicas também que não são minhas, né? Então não consigo produzir tanta música assim absurdamente, né? Porque cada música você gasta ali 4, 5 dias, uma semana para produzir uma música. Às vezes tem uma música que você começa a produzir, fica travado nela, vai voltar nela 1 ano depois para conseguir destravar. Então, naturalmente, eu não sou essa máquina de geração de música que vocês acham que eu sou, não sou. Mas eu faço muita curadoria de música de outros profissionais dessa área, né, que a gente chama de etnomusicologia, que é uma linha que estuda as músicas étnicas junto com as frequências e produz músicas para trazer essa essência etnotribal, xamânica, para a expansão da consciência. Então eu tenho muitos colegas nessa área e a gente troca figurinha, troca música, a gente faz curadoria da música um do outro. Então depois eu vou botar no grupo de alunos uma playlist que eu fiz faz uns 2, 3 anos de músicas nessa linha aí para quem gosta. Bom, maravilha, pessoal. Gratidão a todos que ficaram comigo até agora. Boa noite a todos. Fiquem muito bem. Gratidão à palavra pelo carinho de sempre. E lembre-se sempre, vocês não estão mais sozinhos. Afinal, somos todos um. Até mais.